Olá, tudo bem? Você sabia que você pode reduzir pela metade o seu trabalho em um cartório com ferramentas ágeis de vários departamentos, do oficial, dos escreventes? Como é que eu consegui fazer isso na realidade? Vamos ver? Em primeiro lugar, deixe-me apresentar, sou o professor Marlon de Brito, sou oficial de registro de imóveis concursado em Cabreúva e tenho 30 anos de experiência em cartórios extrajudiciais. A gente vai falar muito sobre ferramentas ágeis, mas de maneira prática, sem muita teoria, tá? Uma ferramenta que funciona muito legal, a gente colocar no cartório, em primeiro lugar, um mural de indicadores-chave, certo? O indicador mais importante que me chamou muito a atenção na hora que eu medi foi a porcentagem de títulos devolvidos com notas de exigências. Me perguntaram, quanto você acha que devolve? Eu acho que é 40%, ainda assim é um número alto, né? Quando eu fui medir um determinado mês, deu 72%. Ou seja, 72% de trabalho a mais, o documento está entrando duas vezes, isso sem contar daqueles que entram três vezes, né? Feito essa medida, que não é difícil de fazer, a gente gera no sistema a quantidade de protocolos, depois a quantidade de devoluções, a gente começa a colocar no mural para todo mundo ver. Pessoal, a gente está trabalhando demais à toa. E analisando, nós percebemos que muito disso começa no balcão. Se o balcão tiver um super atendimento bacana, isso funciona bem. E qual que é a maneira mais prática de fazer isso no balcão? Eu chamei um consultor de Lean. Outra hora a gente explica melhor o que é Lean, o que são essas ferramentas, mas já estou falando na prática. Ele falou o seguinte: quando alguém chega, por exemplo, em um médico para emagrecer, né? O pessoal gosta de falar de emagrecimento. Você chega lá, ele te atende, te ouve e tal. Chega no final, o que ele faz? Ele pega um papelzinho pronto, que ele tira lá pronto, ó, você tem que comer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, toma cuidado com isso aqui, ele te entrega um papel. Então, primeira coisa, a pessoa que chega no cartório tem que ir embora com algum papel na mão, né? E quando alguém chega e vai lá e te pergunta, por exemplo, eu preciso registrar, né? Então o cartório já deixa lá um escaninho lá na parede de, por exemplo, que é um registro da dono, né? Artigo 1245 do Código Civil. E ele vai embora com esse papelzinho, né? Às vezes a esposa falou, vai lá ver e traz, o que precisa? Ela não quer gastar, não, falaram que precisa, que lá, mas deixa para lá, deixa para outro lado. Não, leva um papel, que aquela informação não vai se perder, né? E a grande chave está registro de imóveis. Quais são os documentos necessários? A gente tem uma relação que a gente fez, os documentos necessários. Se a gente colocar na parede, é o mais indicado. Eu vou falar agora um pouquinho de metodologia Scrum. O que é isso? Scrum, tal. Gente, é fazer fácil. Começa fácil. Eu vou fazer um mural, eu vou fazer na gráfica, eu vou desenhar. Você demora 6 meses para o negócio ficar pronto. O Scrum, o que é? Vamos começar. Vai na papelaria, compra lá um suportinho de acrílico que dá para colocar aqueles que dá para colocar três linhas assim de papel A4 mesmo, por exemplo, né? Mas eu quero fazer panfleto na gráfica. Vamos começar. É o que eu estou fazendo, vamos começar. Então a gente vai deixar uma etiqueta grande, registro de imóveis. Quem chega de longe ver registro de imóveis, se a pessoa chega em você, é importante registrar, você vai lá com ele e fala, o senhor está vendo aqui? Que não registra nada. Você pega um folhetinho, o senhor está vendo aqui, isso aqui, está vendo isso aqui, está vendo isso aqui. A pessoa não vai ficar preocupada em perguntar, marcar, tal. E se o senhor tiver alguma dúvida, tem um WhatsApp do cartório, a gente vai instalar um robozinho, não falar para o cliente, né? A gente está preparando até um processo robótico de atendimento em WhatsApp, que é muito bacana, que eu já instalei como interino, que eu fiquei em outro cartório de registro de imóveis em Salto, e funcionava bem legal o sistema robótico de WhatsApp para o cliente. Que ele já resolvia 80% mais ou menos das dúvidas no WhatsApp e sobrava uns 20% para alguém resolver. Então, no registro de imóveis, vamos ver o que mais causa devolução, né? Então, já deixa claro quais são os documentos necessários, se for escritura, se o cliente não tem escritura ainda, ele tem que buscar um cartório de notas, aquela coisa básica. Um dos princípios de gestão é faça algo que a minha vovozinha, mesmo que ela seja
Simplesinha, ela vai olhar e vai entender. E se eu contratar um funcionário, se eu contratasse minha vovozinha, o processo tem que estar pronto para ela conseguir fazer. Documentos necessários, os erros mais comuns. Poxa, toda vez erram esse documento, toda vez vem essa cópia sem autenticar. Em imóveis, RG, por exemplo, tem que estar sempre autenticado, por exemplo. Então você coloca lá o que geralmente acontece. Tem gente que quer ler, que não quer esperar para o documento voltar, perder um negócio. Ele já quer ver quais são os erros mais comuns, que bacana. Deixa lá um outro setor, títulos documentos, por exemplo. Aqui é o exemplo do cartório que eu trabalho, né? Títulos documentos, notificações, registro civil de pessoas jurídicas, né? Aqui eu tinha errado, vamos consertar já na hora, é tudo ao vivo. E se for, depois a gente conserta, então, no caso aqui, para associações, né? Atas de condomínio. Então, o que mais acontece, deixa lá os folhetinhos e deixa lá até uma etiqueta. Quando acabar aquilo, qualquer pessoa acabou aqui que tem que pôr aqui. Uma etiquetinha lá, documentos necessários. Todo mundo já sabe, opa, então tem que procurar lá. Imprimir mais o formulário de documentos necessários. Tudo tem que ser com comunicação visual clara, que qualquer pessoa faz, que não precisa ficar treinando, ensinando. Um outro método ágil se chama Pokayoke e veio do sistema Toyota também, do Lean. Pokayoke significa, em japonês, se não me engano, a prova de burro, mas vamos usar aqui a prova de erros, né? Uma linguagem melhor. É uma coisa que a pessoa não consegue errar. Chave do carro. Você não consegue, se o carro for automático, tirar a chave se você não voltar o câmbio para o lugar, né? Vamos fazer em cartório também um processo que as pessoas não conseguem errar, um processo padronizado. Quanto mais padronizado, cores, eu, por exemplo, padronizo tudo que é de registro de imóveis é verde, por aí vai, tá? Gente, com essa dica, fica esse mural, por exemplo, e daí eu peço para uma funcionária, um funcionário, alimentar lá. Então, esse quadrinho fica lá e o tutor desse indicador, desse OKR, o nome dessa metodologia, eu não vou ficar explicando a teoria aqui, vou fazer na prática. Então, no dia, por exemplo, 2 de janeiro, estava por exemplo, 60%, tá? Então ele vai preenchendo isso no quadro branco com caneta, né? Aí na semana seguinte, por exemplo, no dia 9 de janeiro estava em 50%. E daí quando ele faz isso, ele vem aqui, apaga esse indicador que estava e coloca 50%. Então todo mundo que passa, tá vendo, ó como está o indicador, ó como está o indicador. Tem cartório que depois põe isso no telão, no computador, papapá. Mas começa com o básico, pega na papelaria um quadro branco de qualquer tamanho. Quanto maior, melhor para o pessoal interagir. E isso vai reduzindo. Eu criei também, recentemente, um indicador de satisfação dos clientes é muito importante. É melhor a gente saber a satisfação antes de que a cidade inteira sabe e você não sabe, porque tem muita gente que vai reclamar para a cidade inteira, menos para a gente, né? Acontece. Eu criei lá um indicador de prazos de remessa para aprovação. Prazo para que o qualificador aprovação. E o prazo lá, por exemplo, na verdade o indicador é de atraso, dias de atraso, tem que ser claro, dias de atraso, tudo tem que ser mensurável, dias de atraso para remessa de títulos para aprovação. A meta é 0, certo? E a gente pega lá quem está mais atrasado no setor, 3. Então eu pego o mais atrasado, pessoal. O cartório está com atraso de 3, certo? E eu fiz até uma brincadeira com o pessoal. Pessoal, se a gente alcançar o 0, chegar uma sexta-feira, alcançar o 0, cada dia um sai e ganha sexta-feira, ou sai depois do almoço. Pô, tá em dia, né? Vai para casa, trabalhou bem, parabéns, né? O que custa? Não custa nada no bolso, né? Se está em dia com tudo, eu fiz essa promoção por um mês. Cuidado de fazer isso permanente, porque vira direito trabalhista. É melhor fazer experiência. Ó, esse mês a promoção é essa, outro mês a promoção é aquela. Tem gente que um mês... A gente vai inventando, tem vários livrinhos aí que vão explicando, né? E a gente define se o tutor vai alimentando isso de maneira diária, semanal, mensal, tá? Através de coisas simples, gente, essa metodologia simples, se a gente reduz as devoluções para 10%, que acho que é um número realizável, percebam a quantidade de títulos que não ingressou, não reingressou, não mexeu com o caixa.
não mexeu com o balcão, não precisou preencher outra capa, não precisou fazer contraditório, não precisou cair na mão do escrevente 2 vezes, tá? Agora, é importante que o qualificador esteja adiantado. Por quê? Às vezes, no balcão, ele não consegue prever tudo, e durante a qualificação ele percebe, poxa, falta alguma coisa. Se ele está no último dia, não dá tempo. O último dia, 16 horas, ligar para a pessoa, traz aqui agora, que tem que ser agora. Não dá tempo, né? Se a gente tem essas duas métricas juntas, aí combina quem que vai ligar para o cliente, se é o balcão que ele já vai aprendendo, já vai treinando, ó, tá passando isso aqui, então é interesse seu fazer certo para não ficar ligando toda hora, ele já começa a ficar esperto, né? Ou vai ser o qualificador que está no jurídico que vai ligar. É legal que seja o balcão, é interesse do próprio balcão que a pessoa traga logo, porque o balcão tem todo o interesse, pô, se esse cara vai pegar a fila de novo, ele vai devolver, ele vai reclamar, ele vai perguntar como é que faz, ele vai reingressar, eu vou ter que fazer caixa, poxa, atribui a tarefa para quem está diretamente interessado e envolvido com ela, né? Gente, é simples e faz toda a diferença. Eu já fiz isso aqui prático agora, isso aqui, essa aulinha eu fiz para os meus funcionários e já vou compartilhando com outros, porque os funcionários pegam isso aqui e implantam de maneira fácil também. Olha que simples, né? Gostou? Curte aí, para que isso seja valorizado e visto como algo de valor para os outros cartórios. Segue a gente nas mídias sociais do IGDE, Instituto de Gestão e Direito Extrajudicial. E quem vai gostar dessa ferramenta? Poxa, encaminha para todos os escreventes, encaminha para o balcão, encaminha para o chefe, para o líder do setor, para o oficial, que é simples assim, é só pegar e fazer e seguir a receitinha de bolo. A gente quer fazer receitinha de bolo, que é só fazer que está aqui, que o bolo fica pronto, fica bonitinho, certo? É isso aí. Obrigado pela sua audiência, até a próxima aula. Tchau.